Olá, seja muito bem-vindo para a nossa leitura e hoje nós começamos o livro de Êxodo. Que bênção! E aqui o livro de Êxodo vai dizer que toda aquela geração de José se passou, muitos anos se passaram e agora um novo faraó, um novo governo estava no Egito e esse governo não sabia nada sobre José, nada sobre o que Deus tinha estabelecido sobre aquele povo dele e agora o povo de Deus, dentro da terra do Egito, se tornou escravo desse faraó. E algo que nós precisamos compreender é que o inferno ele se intimida ao nos ver crescer. Então ele vai fazer de tudo para impedir que eu e você cresçamos. E o texto vai dizer o seguinte, bem nos primeiros versículos, o versículo 8 e o versículo 9 e 10. Vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se torne ainda mais numeroso. Se não o fizermos e houver guerras, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Então entenda, tudo que o inferno tem feito contra a tua vida, toda trama, toda pressão, é porque ele é intimidado pelo poder de Deus na tua vida. E a primeira ideia que Faraó tem é dizer às parteiras que quando forem ajudar o nascimento daquelas crianças hebreias, que matem os meninos. Só que as parteiras temiam a Deus e elas não fizeram isso, elas optaram. Deixa eu te dizer, você tem a escolha de andar pelo que Deus te determinou fazer ou pelo que o inferno está pressionando você fazer. Você vai ter que tomar essa decisão e essa decisão nós vamos tomar todos os dias da nossa vida. O meu conselho é: fica com a palavra de Deus, fica com o que Deus tem para você. Aconteceu que os meninos continuaram nascendo, o faraó chama as parteiras, e elas dizem, não, as mulheres são muito vigorosas, elas nem precisam da nossa ajuda, e, bom, claro que faraó não ia deixar quieto, e ele trama uma outra maneira. Mas a palavra de Deus vai dizer algo muito lindo que não pode deixar de estar aqui na nossa live de leitura da Bíblia, que está no versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Sempre que nós agimos com fé, nós receberemos a recompensa da fé. A fé é algo sobrenatural e ela sempre nos recompensa com o agir de Deus em nosso favor. Faraó toma uma decisão. Já que está nascendo os meninos, nós vamos matá-los no rio Nilo. O rio Nilo, então, agora, era um símbolo de morte, era um símbolo de dor. E, nesse tempo, um casal da tribo de Levi, nós estamos no capítulo 2 agora de Êxodo, se casa e tem um filho homem, que nós conhecemos como Moisés. E eles escondem esse menino por 3 meses, mas chega um momento que não dá mais para esconder. E agora o que fazer? Deus visita Joquebede, a mãe de Moisés, e lhe dá um plano que parecia ser o pior plano de todos, colocar Moisés no rio Nilo. Mas, queridos, o rio Nilo era o símbolo da morte, mas aonde opera a vida, mesmo que seja o lugar de morte, a vida vai imperar sobre a morte. Quantas vezes nós temos situações da nossa vida que para nós é morte, é decepção, é amarra, é tudo de ruim. E Deus fala agora, pega o teu sonho, pega a tua alegria, pega a tua esperança comigo, vai lá naquele lugar onde você vivenciou morte, naquele lugar onde você sabe que é dor e coloca para que você possa experimentar a vida vencendo a morte. Joquebede teve uma experiência tão sobrenatural porque ela entendeu no coração dela que não era o rio Nilo que iria matar o seu filho,
mas sim a falta da presença daquele que tudo pode. E Deus era tão poderoso que ele poderia usar o mesmo lugar de morte para trazer vida. Não foi assim com Jesus? Numa cruz, lugar de morte, lugar de maldição, nasceu o primogênito, porque hoje nós também somos filhos de Deus. No lugar de morte, aconteceu vida. É isso que Deus deseja implantar no teu coração hoje. Não tema os caminhos que Deus escolheu para você. Parecem caminhos de morte, assim como o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Tu estás comigo. Aquela mulher com fé coloca o menino num cesto no Nilo. E a irmã observa de longe. Como é importante nós observarmos de longe, em oração, em jejum, tudo aquilo que nós temos entregado, sonhado e decidido no altar do Senhor. Nós não podemos abandonar nossos sonhos no altar, nós não podemos abandonar as nossas decisões, mas nós precisamos observar de longe, estarmos prontos para agir com fé a todo instante. Acontece que a filha de Faraó encontra aquele menino e diz: deve ser um dos hebreus. E imediatamente a irmã de Moisés, Miriam, se aproxima e dá a ela um conselho ou uma oportunidade. Você gostaria que eu encontrasse alguém que o amamentasse? E Moisés é amamentado pela mãe, passa um tempo com a sua mãe e depois volta para a terra dos egípcios para que seja adotado então pela filha de Faraó. Moisés é criado então como egípcio e como hebreu. Ele sabe que é hebreu, mas é criado como um egípcio. Ele cresce, o menino cresce, e quando ele volta à terra dos hebreus, ao lugar onde os hebreus ficavam e trabalhavam, ele percebe que eles estão debaixo de muito jugo, de muito trabalho pesado, e ele vê um egípcio maltratando um daqueles que são dos seus e acaba matando-o. Acha que foi feito em segredo, mas não. Os egípcios e até mesmo o faraó descobrem e Faraó até procura matá-lo e ele foge para uma terra chamada Midian, aonde ele encontra o seu sogro e a sua esposa Zípora e ali passa longos anos esperando o momento de Deus. E antes de nós terminarmos hoje essa leitura, eu quero que você entenda. Moisés estava sendo preparado para algo do Senhor e tudo começou em Joquebede. Joquebede creu que na morte haveria vida e Moisés se entregou para se tornar hebreu. Hoje eu quero te lançar uma pergunta. Você pode ter sido criado no mundo, como todos nós somos, com os princípios do mundo, mas você tem uma semente de Deus. Qual delas vai brilhar na tua vida? Uma você vai ter que deixar para trás, outra você vai ter que exaltar. Qual é a criação, a descendência que hoje você exalta na sua vida? Exalte a sua descendência divina em Deus. É isso que Deus espera da tua vida e que você possa, junto conosco, continuar essa leitura incrível da Bíblia. Vem se rema com a gente, vem ser parte desse mover de Deus.